Olá, saudações em nome de toda a equipe de Mindália Televisão. Eu sou a Cris Ferrari. Quero te dar as boas-vindas à Mindália ao Vivo, onde milhares de pessoas em todo o mundo assistem aqui às nossas conferências, que são organizadas por Mindália.com. No trabalho de hoje, nós temos o prazer de ouvir a Raquel Ribeiro, que vai nos oferecer uma conferência com o tema Divórcio Energético. Por que é tão importante fazer? A nossa convidada é curiosa por histórias de vida, faz amigos por onde passa, está sempre antenada com o cuidado ao próximo, transborda energia de viver em forma de ideias, inundando o mundo ao seu redor. Ela é doutora em psicologia pela USP, terapeuta e instrutora de Theta Healing, certificada pelo Think. Antes de começarmos essa conferência, eu gostaria de lembrar que Mindália é uma organização sem fins lucrativos e a nossa missão é espalhar conhecimento, informação que possa ajudar a transformar a consciência humana, a elevar a consciência humana, fazendo bem a cada vez mais pessoas em todo o mundo. E você pode colaborar com Mindália, nos ajudando a fazer com que vídeos como esse cheguem a cada vez mais pessoas. Para isso, você pode se inscrever aqui em nosso canal no YouTube, pode também deixar aqui, clicar no curtir, deixando o seu like aqui nesse vídeo agora mesmo, pode também deixar comentários positivos nos vídeos que assiste aqui de Mindália. Com esses gestos, que são gestos super simples, esses vídeos são exibidos, sugeridos para mais pessoas, fazendo com que esse conhecimento alcance, então, um número maior de pessoas em todo o mundo. Se você está nos acompanhando ao vivo, eu quero te lembrar que você pode interagir conosco a qualquer momento, durante toda a conferência, inclusive deixando suas perguntas. Para isso, escreva primeiro a palavra pergunta, com letras maiúsculas, em seguida, diga de qual país você está falando, e então escreva a pergunta que a Raquel vai responder a todas ao final dessa conferência. E se você também tem conhecimento importante para compartilhar conosco, entre em contato a partir das nossas redes sociais, Mindália.televisão, Facebook ou Instagram, ou através do nosso site, na aba Oferecer uma Conferência, dentro do menu superior do nosso site, Mindália.com. Então, vamos agora vamos dar início à conferência da Raquel Ribeiro, Divórcio Energético, por que é tão importante fazer? Um tema super necessário, né, Raquel? Seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar aqui o convite, estar com a Mindália mais uma vez. É um prazer te receber, já estamos te ouvindo. Eu que agradeço pela oportunidade de falar de um tema que eu adoro tanto. Então, é uma grande felicidade estar aqui e falar sobre esse tema. Então, divórcio energético, para começar, né, explicando o que é isso, né? Então, divórcio energético é uma das técnicas do Theta Healing, que é a técnica que eu trabalho há mais ou menos 2 anos. E com o divórcio, o divórcio energético é uma técnica que para mim começou a fazer muito sentido pelos efeitos que eu comecei a observar, né, comigo mesma e com outras pessoas. Então, vou explicar um pouquinho o que é o divórcio energético, quando a gente usa, tá bom? Então, imagina uma pessoa que se separou de outra pessoa amorosamente há um tempão já, mas vira e mexe, essa pessoa vem na cabeça, né? Sabe quando a gente fica pensando, olha só, pensei naquela pessoa. Muitas vezes uma pessoa que fez mal, né? Mas pode ser também uma pessoa que você sente saudade ou algo assim, né? Mas já está separado, já sabe que não vai voltar mais, e a pessoa vem à cabeça. Então, essa é uma situação que a gente faz de divórcio energético. Outra situação é quando o casal está junto, mas quer se separar. Uma das pessoas pensa em se separar, ou as duas, mas elas não conseguem. Então, elas ficam, às vezes, anos com aquela ideia, quero me separar, mas tem alguma coisa que conecta essas duas pessoas, e elas simplesmente não conseguem fazer essa separação, né? Então, fica
mais no pensamento, muito numa sensação de desgaste, de incômodo, às vezes se odiando, mas não consegue separar. A pessoa fala, eu não sei o que acontece, eu não consigo viver sem essa pessoa. E tem um terceiro caso, que são as pessoas que separam, mas ficam indo e voltando, né? Aquela ida e vinda eterna, como uma onda no mar, né? Então, essas pessoas tem várias brigas, vários momentos de separação, de raiva, mas aí volta, apazigua um pouquinho isso, mas logo volta um vulcão interno, um super incômodo, uma super angústia, e isso volta, né? Então, nesses casos, quando a gente está falando de questões amorosas, a gente fala de situações que estão pegando energeticamente, emocionalmente, energeticamente, né? E então, o que a gente pode pensar? Que tem situações de crenças relacionadas a relacionamentos amorosos, crenças como terminar é muito difícil, não quero tomar uma decisão imatura, porque se eu me separar cedo demais pode não ser bom para mim, eu posso me arrepender, e aí depois não vai dar mais certo, eu tenho dedo podre, eu tenho medo de ficar sozinha, né? O medo de ficar sozinha é uma das coisas mais frequentes, né? Um dos discursos mais frequentes. Não vou encontrar ninguém melhor do que essa pessoa. Ele me trata mal, ou ela me trata mal, mas pelo menos me faz companhia. Então, são crenças que fazem a gente ficar conectada a uma relação que não é satisfatória para a gente, né? E aí a gente tem um outro caminho também, que são o caminho dos sentimentos. Então a gente vai trazendo por vários motivos sentimentos que estão conectados a, por exemplo, culpa. Então imagine uma pessoa que teve um filho com um homem, obviamente, né? Teve um filho e logo depois se separou e foi aquela situação de idas e vindas, e o filho vai crescendo e acompanhando essas idas e vindas e sofre muito. Então, numa situação como essa, muito frequente a mulher ou o homem não quererem se separar por conta de uma culpa, para não fazer o outro sofrer. Não fazer, no caso, o filho sofrer. Então, essa é uma situação também, né, de culpa. Quando o outro está numa situação de estar pior, né, financeiramente, então o outro ganha pouco ou não tem trabalho, então a pessoa pensa, bom, eu não consigo me separar por culpa, porque se eu me separar, a pessoa vai morrer de fome, né? Então é uma culpa aí, um medo do outro não conseguir. Tem às vezes também uma situação, tem muitas vezes, né, situações de abuso, então que o outro vai falar, se você se separar de mim, eu vou me matar, né, então isso já gera imediatamente um sentimento de culpa. A gente tem também situações de raiva, então a raiva também conecta. Então, quando a pessoa fala, mas como eu pude ficar tanto tempo com esse traste? Então, se eu já fiquei tanto tempo com ele, eu vou ficar mais, porque eu tenho raiva desse cara, mas eu já suportei tanto ele, então eu quero algum benefício dessa relação. Essa relação tem que me trazer algo de bom, porque eu já aguentei demais. Então, a raiva acaba conectando as pessoas nesse sentido, né? Quando a pessoa pensa, eu já atendi várias pessoas com essa situação, né? Mulheres com filhos
e o homem simplesmente vai embora, deixa com dívidas, ou simplesmente vai embora e não assume, né? Isso é uma realidade no Brasil, é uma realidade no mundo. Então a pessoa fala, bom, ele me deixou sem absolutamente nada, com 2 filhos para criar. Isso gera um sentimento que conecta a outra pessoa, né? É como se ficasse o tempo inteiro remoendo essa raiva. Então, energeticamente, acaba sendo feita uma conexão. Desculpe. A gente tem também algumas situações de arrependimentos. Então, a gente falou de culpa, falou de raiva, agora arrependimento. Então, a pessoa pensa, né, junto com outros sentimentos, mas esse sentimento do eu deveria ter me separado antes, quando eu era mais nova, ou quando eu era mais novo. E aí junta com aquela crença, né? Ah, agora ninguém vai me querer, ou todas as pessoas já estão interessantes, já estão casadas, então já perdi o bonde, coisas assim. E também o sentimento de rejeição, né? Eu não acredito que ela terminou, que a pessoa terminou o namoro comigo 2 vezes. Imagina, uma pessoa, um casal, e aí a pessoa termina, né? A mulher termina com o homem. Aí depois de um tempo eles voltam e ela termina de novo. Esse homem fica conectado a essa mulher por conta de um sentimento de rejeição, quase como se quisesse o tempo inteiro corrigir essa situação, porque não é possível que eu tenha sido rejeitado 2 vezes. Então eu me conecto energeticamente, inconscientemente, tudo isso é totalmente inconsciente, mas é uma conexão que acontece por conta desse sentimento de, poxa, como é possível? Eu quero reparar essa situação, né? Não posso ter sido rejeitada tantas vezes, então eu quero reparar. E aí conecta, né? E aí vem esses pensamentos como, ele ou ela nunca quis ficar comigo de verdade, de novo a rejeição, esse sentimento que é tão difícil de lidar, né? Porque de fato a gente fica preso ao passado, ou deixou ou ele ou ela ficou comigo e depois casou com a minha amiga, ou também uma situação de rejeição e de tentar reparar o tempo inteiro isso, né? Então, quando a gente tenta reparar, a gente se conecta tanto no caso de culpa, de raiva, do arrependimento e também da rejeição. A gente tem situações de tentar reparar isso, tentar reparar mesmo de alguma maneira, e isso, em vez de deixar aí, a gente agarra. Então, energeticamente, a gente fica preso a essas situações, né? Então, esses tipos de pensamentos, que a gente chama de crenças no Theta Healing, e esses sentimentos, eles geram ganchos energéticos. Então, no Theta Healing a gente usa essa terminologia. Então, o que são ganchos energéticos? São energias que prendem mesmo um ao outro, né? A gente tem trocas na nossa vida, trocas energéticas na nossa vida inteira, né? Que podem ser maiores, mais profundas ou menos profundas, né? E quando tem emoções muito fortes, essas trocas energéticas são mais profundas. Quando se sente raiva, ódio ou um amor obsessivo. O que é o amor obsessivo? É aquele amor que a gente não se conforma, que o outro não tem, e a gente fica insistindo muito naquele amor e não consegue deixar aquela pessoa, deixar de pensar naquela pessoa, não consegue deixar de falar naquela pessoa, não consegue se desconectar. Então, esse é um amor obsessivo. E não faz bem, né? No sentido de não fazer bem também. Não te deixa feliz. É algo que te deixa para baixo, né? Então, quando você sente raiva, ódio ou um amor obsessivo em relação a alguém, esse vínculo energético é muito forte, né?
E aí, então, é importante a gente realizar o divórcio energético. Tem saída, né? Esse é o ponto bom, tem saída, né? A gente consegue, de fato, desconectar esse vínculo energético. Então, eu sempre associo divórcio energético com um outro procedimento que chama fragmentos de alma. Então, imagina o seguinte, que são os fragmentos de alma, né? Então, imagina que existe uma relação muito forte entre um homem e uma mulher, um casal, ou dois homens, né, ou duas mulheres, e essas pessoas tendo uma relação, aqui, estou colocando minhas mãos aqui para mostrar para vocês, né? Elas têm uma relação muito próxima e elas deixam um pouquinho da sua energia com o outro, né? Como eu costumo falar para os meus alunos, é como quando a gente pega uma flor, né, e segura numa flor com uma força muito grande, a gente esmaga, digamos, essas flores, a gente vai sentir o cheiro dessa flor. Então, a gente consegue ficar com o que seria fragmento de alma, né, dessa flor. Só que com pessoas, quanto mais proximidade a gente tem, maior vai ficar a energia dela, mais vai ficar a energia dela. Então, são os fragmentos de alma, né? Então, é importante, a gente deixa com a pessoa e ela deixa os dela com a gente. Então, quando a gente não quer mais ter uma relação com essa pessoa, então é importante desconectar também os fragmentos de alma, tá? Então, tem essa técnica de desfazer os fragmentos de alma, de devolver para a pessoa os fragmentos de alma dela que estão comigo, por exemplo, e devolver e ela devolve os meus fragmentos de alma que estão com ela, né? Então, esses procedimentos de divórcio energético e os fragmentos de alma eu faço juntos, né? Porque de fato tem uma relação energética forte e é importante desfazer, né? Quando se quer desfazer de fato. Então, é muito interessante que quando alguém chega no meu atendimento, online ou presencial, indiferente, no Theta Healing a gente consegue fazer à distância, então é feito o trabalho conjunto, a gente não faz só o divórcio energético, num atendimento são feitas várias técnicas. Então, é feito o trabalho de crenças, alterando, identificando as crenças relacionadas a relacionamentos, né? Então, eu dei o exemplo de términos são difíceis. Essa é uma crença que a gente entende que é uma crença limitante, porque é uma crença que dificulta a gente de terminar, por exemplo, nos limita. Só que essa crença, ela está consciente e ela tem outros níveis inconscientes, né? E por uma outra técnica que a gente chama digging, que é escavar, para encontrar a crença raiz, a gente consegue, fazendo perguntas muito específicas, a gente vai descendo e escavando até encontrar o que a gente chama de crença raiz. A hora que a gente encontra essa crença raiz, ela pode ser alterada e substituída por outra crença. Então, digamos que a gente começa investigando essa crença, né? Términos são difíceis. E pelas perguntas que vão sendo feitas, a gente chega na crença raiz de que a pessoa, quando tinha 3 anos de idade, viu a cena do pai e da mãe brigando e o pai indo embora. E a pessoa viu que era uma briga imensa, que era muito difícil ver aquilo, e então ela entende que uma separação é igual a dor imensa. Então, se ela quer evitar uma dor imensa, ela vai evitar términos. Então, é importante a gente perceber isso, chegar nisso, só que essas memórias são memórias muito inconscientes. Então, a hora que a gente faz esse trabalho profundo
de investigação das crenças, encontrando de fato a crença raiz, aí sim a gente consegue alterar. Então, dá para cancelar essa crença de que se separar vai gerar uma dor imensa e que a pessoa não vai conseguir lidar com essa dor. Então, é possível cancelar crenças no Theta Healing, e caso a pessoa autorize, e colocar outras crenças, outra crença no lugar. A crença de que separações podem ser tranquilas, podem ser amorosas, podem ser pacíficas, né? E aí a gente vai trabalhando outras crenças. E também trabalhar os sentimentos. Então, trabalhar o sentimento de culpa, né? De poder cancelar, por exemplo, naquele exemplo que eu dei para vocês sobre a mãe que não quer, que tem suas ressalvas em se separar do marido para não machucar o filho por culpa, né? Meu filho já sofreu tanto e eu não suporto isso. Então, vamos cancelar a culpa, né? De que o filho não vai dar, de que o filho vai sofrer mais uma vez, e também cancelar essa crença de que o filho vai sofrer tanto. Talvez o filho não sofra tanto, talvez seja mais a crença dela do que a realidade, né? É possível fazer uma separação amorosa, amigável. É possível, né? Isso não é um mito, isso existe, né? Eu mesma já fui casada uma vez, eu tô no meu segundo casamento, mas o meu primeiro casamento, a nossa separação foi a separação mais linda que teve. Foi super amigável, foi super tranquila, né? A gente pôde ter um momento de se abraçar e de agradecer tudo que a gente tinha vivido. E no final ele me ajudou a fazer a mudança para o meu apartamento. A gente ainda ficou morando juntos um tempo. Foi super amigável. Foi super amigável, super amorosa. Então é possível ter essa experiência. É importante a gente quebrar a crença de que não, todas as separações são trágicas, horrorosas, né? Porque é uma crença bem comum, né? Tanto quanto a gente estava no cartório, assinando a separação, super tirando foto, as pessoas achavam muito esquisito aquilo. As pessoas falam, mas como assim? Vocês estão tão bem, estão tão tranquilos, né? É uma crença de que separações são trágicas. Não precisam ser assim. Elas podem ser amorosas. Então, é impossível, no Theta Healing, a gente alterar essa crença, né? De que separações são trágicas, eu vou sofrer muito. Né? E colocar no lugar a crença e o sentimento de que pode ser pacífico, de que é pacífica, que é tranquilo, que é amorosa, né? Tudo isso é possível fazer. Então, a gente trabalha os sentimentos, as crenças e também realiza o divórcio energético e os fragmentos de alma, né? Com uma pessoa assim. Então, são feitos vários procedimentos, né? E um deles é o divórcio energético. E aí, eu gostaria de trazer um caso que foi muito marcante para mim, mostra muito bem como o divórcio energético tem seu efeito, como esse trabalho de crenças, de mudança de sentimentos tem um efeito incrível de uma mulher. Só um minutinho, beber água. Então, uma mulher que, quando ela era noiva, comprou uma casa com um noivo e eles se separaram depois de algum tempo. Aquela casa ficou à venda e simplesmente não conseguia ser vendida. Ela me conheceu em uma palestra, me contou essa história e eu falei, olha, você precisa fazer um divórcio energético. E ela logo marcou comigo, fez uma sessão, só uma sessão. E logo depois ela me mandou uma mensagem, depois de menos de um mês, ela me mandou uma mensagem e me falou, olha, eu me sinto livre do meu ex, e mais, a casa foi vendida. Depois de 25 dias, não foi nem um mês, foram 25 dias.
Então, já foi incrível essa história. E hoje eu estava escrevendo um texto sobre divórcio energético, e pedi autorização para ela, para poder contar a história dela. E aí ela me deu mais um relato de como ela me atualizou de como está a vida dela, e foi muito interessante. Vou ler para vocês. Ela falou assim para mim: conheci outra pessoa, estou namorando. Eu tenho muita gratidão pelo seu tratamento, foi um divisor de águas para mim. Era isso que faltava. Hoje eu vejo quanto eu tenho o cuidado e o carinho pelo meu namorado, coisa que eu não tinha com o ex. Eu vejo que o que me unia ao ex era o medo de ficar sozinha, não era gostar. Nossa, eu só tenho a agradecer. Hoje estou com um cara mais maduro, é outro nível de relacionamento. Eu estou muito feliz. E eu fico incrivelmente feliz, eu adoro depoimentos. Esse depoimento vem mostrar isso. Eu não sabia que ela estava namorando, e ela começou a namorar logo depois do divórcio energético, logo tudo aconteceu ao mesmo tempo. E, então, esse é um caso que ilustra bem, né, a situação, a venda da casa e uma nova relação, né? Bom, essa é a parte de que eu queria falar com vocês sobre divórcio energético quando tem a ver com relacionamentos amorosos, né? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre divórcio energético quando tem a ver com pessoas da nossa família. Então, a gente pode fazer também divórcio energético com o pai, com mãe, com avô, com avó, com tio, tia, né? É quando a gente fala de crenças familiares, de situações que a gente percebe que o avô falava, por exemplo, olha, a gente tem que fazer sacrifícios pela família. A família tem que estar sempre junto e a gente não pode de jeito nenhum separar, e ninguém pode estar mal. A gente sempre tem que se sacrificar. Quem tá bem tem que se sacrificar por quem tá mal, né? Coisas desse tipo, né? Ou é preciso sofrer para crescer. Eu lembro de uma música do meu colégio, eu estudei num colégio católico a minha infância inteira, adolescência, e tinha uma música que eu achava linda. E depois que eu comecei a estudar as crenças limitantes, eu percebi que essa música tinha uma crença limitante e falava assim: e para crescer tem que sofrer, e para crescer tem que chorar. E para crescer e para aprender a gente apanha, a gente chora, mas a vida ensina as mães para a gente se defender. Então é uma música cheia de crenças limitantes, né? E essa música foi sendo passada por várias gerações que foram trabalhando, né? Essas músicas, foram ouvindo essas músicas. Então o meu marido está aqui, rodando na sala. Então, essas crenças são importantes da gente desconectar, né? Nesse caso, é uma crença de uma música, né? Mas de uma geração. Imagina um pai que conheceu essa música da minha geração cantando para o filho. Isso pode ser uma crença limitante. Pode ser instalada essa crença limitante. E aí é importante então fazer esse divórcio energético, né? Com o pai, entre o pai e o filho, o pai e mãe. Um caso que foi bem marcante para mim de divórcio energético, muito bem sucedido, é de um médico um jovem médico que chegou para mim com uma queixa de depressão, uma melancolia muito profunda, e ele já tinha feito vários tratamentos medicamentosos, né? Ele é médico, então acabou fazendo tratamento psiquiátrico com medicamentos, fez terapia por muitos anos, mas sentia aquela melancolia, estava no coração, na alma dele.
e utilizando a técnica original, né, que eu comentei com vocês, que é o digging, que vai escavando para encontrar a crença raiz. Essa é uma das técnicas mais importantes do Theta Healing. A gente chegou na questão da mãe dele. A mãe dele também tinha essa melancolia tão profunda. E eu desconectei, fiz então um divórcio energético entre ele e a mãe dele, os fragmentos de alma, né? Como eu falei com vocês, eu sempre faço divórcio energético e fragmentos de alma junto. E no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem falando: olha, Raquel, eu saí do seu consultório, eu tive uma crise de riso e eu ria como nunca antes eu ri. Não me lembro de rir daquele jeito, me trouxe uma leveza, foi incrível. Né? Então, foi identificando essa conexão dele com a mãe, que tinha essa conexão, né? Na verdade, a tristeza era a tristeza que veio da mãe. Teve um caso também de uma cliente que trouxe a filha. Essa cliente precisou fazer um divórcio energético, ela sofreu um golpe, né, de um homem, e ela acabou comprando uma casa, um carro, junto não, mas perto, porque ele insistiu muito. Em 5 meses de namoro, ela acabou comprando esses dois, um imóvel e o carro, e ela chegou muito mal, né, para os meus atendimentos, e então a gente foi fazendo um divórcio energético entre ela e o homem, né, se desconectando dessa questão de ter sido abusada, foi um abuso financeiro aí, então foi feito e ela foi melhorando muito. E aí ela tem uma menina de 13 anos e a menina ficou muito espantada de como a mãe tinha melhorado tanto, tão rapidamente, e quis vir fazer uma sessão comigo. E a menina, ela tinha uma questão de não conseguir ficar sozinha em casa. De jeito nenhum, ela ficava desesperada. Só que esse é um sintoma da mãe dela. Né? A minha cliente tinha, graças a Deus isso já passou, mas ela tinha um transtorno de pânico. Ela não conseguia ficar sozinha. A hora que a menina me contou eu não consigo ficar sozinha, eu falei para ela, não, mas isso não é seu, isso é da sua mãe. Não vai ser mais, mas por enquanto ainda é da sua mãe. Mas você não precisa assumir isso para você. Então, e a mãe estava na sala, vendo o atendimento, acompanhando esse atendimento, e eu fiz o divórcio energético entre a menina de 13 anos e a mãe dela. E na semana seguinte, a mãe veio, é uma cliente semanal, a minha cliente veio e me falou, olha, agora ela consegue ficar sozinha, né? E agora a minha cliente também consegue ficar sozinha, e o transtorno de pânico já não tem aparecido faz alguns meses. Então, é muito interessante esse caso também, da menina também se separando da mãe, né, energeticamente, porque aquilo não é dela, né. Então, são esses 2 casos que eu acho bem interessantes, esses 3 casos, né, o do médico com a mãe, dessa cliente minha com esse ex, né, e da menina com a mãe também, para poder cancelar essa questão do pânico, né. E eu trago mais um caso que é bem interessante de divórcio energético, é divórcio energético com pessoa jurídica. Então, esse caso é do meu marido que atendeu. Só um minutinho. É um caso de um homem que estava desempregado fazia 2 anos, e ele saiu da empresa de engenharia, ele é um engenheiro, ele saiu da empresa muito descontente com a maneira que aconteceu, sem conseguir entender, muito ressentido com o chefe, com o ex-chefe,
e não conseguia arrumar um emprego. Só que ele estava muito conectado ao grupo de ex-colegas. Então ele mandava mensagem, eles trocavam mensagens sobre o cotidiano da fábrica, ele queria saber como é que estava a linha de produção. Então ele estava super conectado. Na verdade, ele estava empregado, mas não estava oficialmente, né? Ele se sentia energeticamente empregado, mas não recebia dinheiro, salário, não estava com nada, né? Tava longe. Mas energeticamente ele estava conectado à empresa. E então um dos procedimentos foi o divórcio energético entre ele e a empresa. E depois de 2 semanas, ele conseguiu um emprego em outra cidade, estava se mudando, tá, e ficou super feliz. Então, o divórcio energético é uma técnica super profunda, que traz muitos benefícios. Só para voltar e resumir aqui para vocês, para poder finalizar, que agora já está acabando o nosso tempo. Então, quando é que eu acabo utilizando essa técnica, né? Quando são situações de casal que já está separado há um tempão, ou né, faz muitos anos, mas pensa ainda naquela pessoa. Um casal que quer se separar, mas não consegue se separar de jeito nenhum, ou uma das pessoas quer se separar, mas não consegue se separar porque tem alguma conexão energética e crenças limitantes, sentimentos limitantes também. Ou é um casal que fica indo e voltando o tempo inteiro, mas não está feliz, né? Em todas as situações são situações que caso as pessoas não estejam felizes, né? Estejam angustiadas. Então, esses casos são casos de divórcio energético, e trabalho de crenças e trabalho de sentimentos também. E o segundo tipo é com familiares, né? Familiares, então pai, mãe, bem frequente, avô, avó e tio, tia, mas bem mais frequente pai e mãe, tá? E o terceiro é com pessoa jurídica, né? Os trabalhos, quando tem uma situação de algum processo, alguma coisa assim, então que é importante desconectar energeticamente, então é importante fazer esse divórcio energético. Então, e tudo no Theta Healing é uma questão de escolha, né? A pessoa autoriza ou não os procedimentos serem realizados. E aí a minha pergunta fica para você pensar, né? Você que está me assistindo, pensar se você tem alguma questão que faz sentido para você trabalhar, se divorciar energeticamente, se tem, e se você quer fazer isso, né? Porque às vezes a gente tem um apeguinho ao sofrimento. Então é importante parar, pensar um pouquinho e ver se ainda tem algum apego a esse sofrimento e trabalhar essa crença, né? Por que é importante para mim sofrer, se tiver essa crença, né? Mas trabalhar e cancelar essa crença. A gente não precisa dessa crença. Para poder ser livre mesmo, viver uma vida mais plena, é possível se livrar disso, caso a gente queira, né? Então é isso, fica o meu convite para reflexão, e agora a gente pode abrir para as questões. Legal, Raquel, muito obrigada. Antes da gente seguir com as perguntas, eu quero lembrar você que está assistindo, nós temos agora 20 espectadores, então se você está aqui acompanhando e ainda não clicou aí no like, no curtir, aproveita agora e dê o seu like. Dessa forma, você faz com que esses vídeos sejam sugeridos, com que essa mensagem tão importante da Raquel seja transmitida para cada vez mais pessoas. Você também não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, também se inscreva, você pode acionar as notificações para ser lembrado quando entrarmos ao vivo. Nós temos conferências diárias, uma transmitida direto de Portugal, outra transmitida aqui do Brasil, então você consegue acompanhar assuntos muito interessantes aqui em Mindália. Temos aqui, Raquel, algumas perguntas, eu vou passar para você uma por uma, tá? Tem uma pergunta da Nádia Cordeiro, de Portugal. Como é feito o processo de divórcio, desconexão energética? Alguma técnica que possa partilhar? Então,
A técnica é o Theta Healing, né? O Theta Healing, na verdade, é uma técnica que é chamada de técnica, mas são várias técnicas, né? O Theta Healing tem mais de 200 técnicas dentro do Theta Healing. Então, uma das técnicas é o divórcio energético. Então, quando a gente faz o divórcio energético, a gente está usando o Theta Healing. Então, se você tem interesse de conhecer o Theta Healing, tem vários instrutores e terapeutas também em Portugal, você pode procurar, e com certeza você vai conseguir. Ou se você quiser aprender, você pode fazer o curso, é um curso de um final de semana, é muito transformador, completamente transformador esse curso, é um divisor de águas mesmo. E aí você vai poder aprender, né, essa técnica de uma maneira segura e profunda, né? Vai te ajudar com vários passos mesmo. Então, eu te recomendo, como você está em Portugal, dá uma olhadinha em terapeutas, às vezes você tem interesse mesmo em fazer um divórcio energético com uma terapeuta. Dá para fazer à distância também, eu estou à disposição, caso você tenha interesse. A gente pode fazer, pode combinar. Mas se você preferir fazer o curso também, existem instrutores aí em Portugal e eles podem te ensinar, tá certo? Mais uma pergunta do Vilmar, aqui do Brasil. Quando pedimos a permissão para se fazer o divórcio energético e a pessoa diz não, seria porque inconscientemente essa ligação ainda traz algum tipo de ganho? Legal, o Vilmar é meu aluno, ele é um Theta Healer, então ele já trabalha, né, com isso, né, com essa técnica. Então, Vilmar, quando a pessoa fala não, sim, ela ainda tem ganhos, e aí é importante fazer, antes de trabalhar o divórcio energético, trabalhar as crenças que estão conectando, né, essa pessoa. Então, as crenças, os sentimentos, fazer um trabalho anterior, né, de digging e poder investigar. Por que ainda está difícil, né? Às vezes pode ser uma crença de que é preciso amar dói, amar precisa sofrer, né? E da onde veio essa crença? Então é preciso fazer um trabalho, um digging profundo para poder encontrar essa crença raiz. Por que a pessoa ainda não autoriza isso? Não, né? Tem uma sofrência aí ainda, né? O que está acontecendo? Então é importante investigar. Legal, tem mais uma pergunta aqui da Cris Miranda. Ela diz que está passeando fora do Brasil, mas conseguiu o Wi-Fi só para te ver, Raquel. Ai, que bom. Ela adora o divórcio energético. Você pode comentar se o Theta Healer consegue fazer para si mesmo? Sim, Cris. A Cris também é Theta Healer. Uma querida, um beijo, Cris, para você. Que bom que você conseguiu assistir a gente. Sim, você pode pensar em fazer o comando, né, de fazer o divórcio. Imagina, visualiza, né, todos os procedimentos que foram já passados. Mas sim, todos os procedimentos do Theta Healing, todos, a gente consegue fazer na gente mesmo. Também isso é muito legal do Theta Healing, né? A gente não depende, quando a gente já faz o curso, que é de fato muito rápido, um curso de um final de semana, a gente já aprende a fazer para a gente mesmo. Então, além de fazer para o outro, mas para a gente mesmo é fundamental. E eu sempre recomendo que a gente se trabalhe, né? Trabalhe as nossas crenças, nossos terapeutas, nossos instrutores, né? Trabalhemos as nossas crenças, trabalhemos as nossas questões, porque quanto mais a gente se trabalha, mais livre a gente vai ficando de situações que nos prendem, né? Raquel, o trabalho para a gente entender de onde pode surgir esse enrosco, né? Essa ligação, essa conexão, ele sempre começa pelas crenças a partir do uso do Theta Healing? Olha, sempre começa de um discurso, né? Então a pessoa traz um discurso e nesse discurso normalmente a gente já consegue identificar crenças em algum nível, crenças que são conscientes, então elas estão no nível mais superficial. Mas então a gente consegue já identificar.
é possível fazer por outros caminhos, que são caminhos mais intuitivos também, né? Então, nós terapeutas, os praticantes, né, a gente tem começa a abrir cada vez mais um canal intuitivo, então às vezes a gente vê uma imagem ou sente alguma coisa e relata para a pessoa e faz sentido para ela. Então, pode ser que não venha por um caminho de crença, né, que é um caminho mais racional, mas pode ser que venha por um caminho intuitivo do próprio terapeuta, que ao se conectar com a pessoa, tem uma imagem, tem uma visão, e aí fala para a pessoa, às vezes a pessoa fala, bom, faz sentido, às vezes não, muitas vezes faz sentido isso que você está falando para mim, ou a gente às vezes sente no corpo também. Recentemente eu fiz uma leitura intuitiva num curso, e assim que eu me conectei com a pessoa, eu senti uma dor no útero e senti um aperto no coração super grande. E aí eu relatei isso para a moça falou assim, nossa, eu estou trabalhando minha questão com a minha mãe, quando estava grávida de mim, passou por um processo super traumático, ela viu uma cobra enroscada, eles moravam no sítio, tinha uma cobra gigantesca enrolada no lugar que ela lavava a roupa. Então a barriga encostou nessa cobra, ela morreu de medo. Então, e isso foi intuitivo, não veio do discurso dela, né? Então, tem várias situações que a gente intui mesmo. Então, pode ser por outro caminho mesmo. E para quem não conhece, Raquel, o Theta Healing, o processo, conta um pouquinho como é uma sessão, assim, do divórcio energético. As pessoas ficam sentadas, deitadas, enfim, toda essa curiosidade que muita gente tem. Uhum. Então, o Theta Healing eu vou explicar um pouquinho o que é o Theta Healing, né? O que é esse nome. Então, é Healing de cura, e Theta é da onda cerebral Theta, que é de 4 a 7 Hz. Quem acessa essa onda é o terapeuta. Então, numa sessão, a gente fica sentados, uns de frente para o outro, o terapeuta acolhe essa pessoa, a gente fica de mãos dadas e de olhos fechados. E a partir desse momento, então, o terapeuta acessa por meio de uma meditação essa onda Theta e se conecta. A gente se conecta à energia da fonte, a fonte criadora, o criador de tudo que é. Cada um tem um nome, né? Nomeia de uma maneira, mas a ideia é que existe essa energia ampla, né? Então a gente acessa essa energia, algumas pessoas chamam de luz, tem pessoas que chamam de Buda, tem pessoas que chamam de Deus, então cada um vai dar tem uma nomenclatura, mas esse caminho, então a gente acessando essa fonte, por meio de uma meditação muito rápida, uma visualização muito rápida que o terapeuta faz, e aí a partir daí a gente começa a fazer comandos, né? Tem uma maneira de se comunicar com essa fonte, e quem faz as mudanças, isso é sempre super importante falar, é essa energia, né? É uma cocriação, então, o terapeuta faz o comando, a pessoa autoriza e o terapeuta visualiza, né? É uma terapia quântica, e quando a gente fala de terapia quântica, a questão da visualização do testemunho é super importante, porque se a gente não testemunha, não acontece, né? Um dos princípios da quântica, da física quântica. Então, o grande papel do terapeuta, além de fazer os comandos, é visualizar. Então, a gente visualiza a energia, a gente visualiza a crença indo embora, a gente visualiza a outra entrando, isso tudo é visualizado de uma maneira intuitiva, né? E então a gente pede algumas, vamos pedindo tudo é pedido autorização, e aí a pessoa autoriza, então a gente fica em silêncio um pouquinho para visualizar, depois a gente faz outros procedimentos. Então são vários procedimentos que são feitos durante uma sessão. Eu nunca contei, mas imagino que de uns 30 a 50 procedimentos são feitos em uma sessão.
E aí, então é assim que se faz, né? Sempre de olhos fechados, e é uma sessão muito que acontece num nível muito lento, não é como a gente não fala tão rápido quanto a gente está falando agora, ela vai mais lento e bem profundo, a gente consegue chegar em acessar conteúdos inconscientes impressionantes, é bem incrível mesmo. Legal. E aí, para finalizar, tem um comentário do Vilmar que eu vou emendar uma pergunta também. Ele fala Pergunta de quem? do Vilmar. Ele é um comentário, na verdade, não chega a ser uma Tá. pergunta. Ele fala: em meus atendimentos, as perguntas a se fazer vêm de forma muito intuitiva. Eu busco sempre seguir essa intuição do momento. E aí, para a gente encerrar, Raquel, eu queria emendar com a pergunta: é preciso que a pessoa que está fazendo ali o divórcio energético ou qualquer outro procedimento dentro do Theta Healing acredite para que ele aconteça? Legal, ótima pergunta. Não, a pessoa, o cliente não precisa acreditar. Quem precisa acreditar é o terapeuta, né? Eu já atendi, bem no comecinho, eu lembro de ter atendido uma menina de 18 anos, ela é filha de uma fisioterapeuta que me convidou para falar um pouquinho sobre o Theta Healing. E eu falei para a equipe, e eu ia fazer um procedimento, me propus a fazer um procedimento de limpeza energética dos chakras. E a hora que chegou na vez da menina, da filha né, do espaço, da dona do espaço, ela olhou para mim e falou assim: eu não acredito em nada do que você falou. Aí eu falei, ela falou: eu preciso acreditar para você fazer? Eu falei: não precisa. E aí eu fiz um procedimento super simples de limpeza dos chakras, um negócio de 30 segundos. E ela sentiu a energia. E ela começou a chorar, porque ela não. Racionalmente, para ela, não fazia sentido, mas ela sentiu. Ela falou: eu senti a energia, né? Então, de fato, ela falou claramente para mim: eu não acredito em nada disso, mas ela não conseguiu negar que, de fato, ela sentiu, né? Então, não precisa acreditar, só esteja aberta. Acho que só precisa estar aberto mesmo a esse processo. Legal, a gente ainda tem um tempinho, chegou mais uma pergunta aqui, Raquel, da Daniele. Posso fazer quantas sessões, né, quantas terapias eu quiser para tratar vários fatores, mesmo tendo solucionado o que me levou a buscar o procedimento, o tratamento? Sim, você pode fazer várias sessões. Nós somos seres humanos, então a gente sempre tem novas questões, né? Eu costumo brincar que a gente é como aquela bonequinha, aquelas bonecas russas, né? Que fica uma dentro da outra, né? Então a gente resolve uma questão original, solucionou, a pessoa está feliz com aquela questão, mas tem outras questões, né? E aí vão vindo outras questões. Normalmente as pessoas vêm com questões muito graves, elas vêm com problemas gravíssimos mesmo, de ter que tomar remédio, muito deprimidas ou muito ansiosas, com transtornos gravíssimos. Então, o primeiro momento é o momento de parar com isso, né? A gente estancar. Então, muitas situações, né? De fato, a pessoa consegue estancar. Só que tem outras questões aí para trabalhar, né? Então, a gente conseguiu trabalhar no emergencial, resolveu, então, várias situações de depressão, de ansiedade, resolve. A pessoa tá bem. Só que ela tem outras questões. Que levaram ela a isso, né? Então a gente começa a fazer outros trabalhos, outras sessões para poder trabalhar isso. E aí é um processo de autoconhecimento, né? Associado ao trabalho de crenças, a gente consegue aprofundar muito. Então é muito interessante fazer um processo de terapia contínua com o Theta Healing. Eu tenho vários clientes que são semanais, que fazem semanalmente esse processo, entram profundamente e vão se livrando das questões, né? A gente consegue ser mais rápido, porque a cada questão que aparece, a gente vai trabalhando e fazendo uma limpeza mais profunda, mas aparecem outras questões. Nós mesmos, né, como terapeutas,
E instrutores, a gente tem essas questões do dia a dia, né? Aparece uma situação, a vida acontece, né? A gente não está imune à vida, né? Estamos num contexto, e o contexto também nos angustia, né? As situações todas que as pessoas que a gente conhece também vivem, que a nossa família vai vivendo, então tem muita coisa aí para trabalhar, né? É um trabalho de uma vida mesmo. Né? Sim, A questão, acho que do Theta Healing que traz a boa nova do Theta Healing é que é uma terapia mais leve, sabe? Ele não fica colocando o dedo na ferida tanto, né? A gente olha, mas não fica aprofundando, a gente não fica sabendo de detalhes, nem precisa saber, né? E vamos em frente, vamos desconectar, vamos limpar trauma, vamos resolver isso. Eu não preciso saber do seu trauma profundamente para poder limpar esse trauma, entendeu? Então, o Theta Healing traz essa graça para mim, graça e leveza. que legal. Autoconhecimento é para a vida, né? A gente Com certeza. não tem muito. E, na verdade, é um processo que é muito divertido, né? Ao mesmo tempo, né? Se a gente olhar com esse Sim, olhar de leveza. Bom, exatamente. vamos finalizando então a conferência. Quero agradecer a todos que participaram aqui, que assistiram ao vivo e tiveram a possibilidade de também trazer as suas perguntas. Muito obrigada. Se você ainda não deixou o seu like aqui no vídeo, clica aí no curtir para que esse vídeo possa se espalhar e chegar a cada vez mais pessoas em todo o mundo. O vídeo também vai ficar disponível aqui no nosso canal no YouTube, então você pode compartilhar o link nas suas redes sociais ou enviar para pessoas que você sabe que estão aí precisando desse conhecimento, precisando fazer, né, entrar em contato com esse assunto do divórcio energético. Raquel, muito obrigada pela sua disponibilidade. Queria te dar um tempinho para você se despedir também. Legal. Eu que agradeço muito mesmo. A Mindália, por mais essa oportunidade, já estive uma vez aqui fazendo uma palestra, uma conferência sobre Theta Healing, mais genérica sobre Theta Healing, né? E foi um prazer muito grande também contar com os meus alunos que estiveram presentes, assistindo, participando, mandando mensagens, perguntas. Muito gostoso ter essa rede, né, com a gente e acompanhando a gente. Muito gostoso ver isso. E Cris, super agradeço o convite, foi muito gostoso estar aqui. Obrigada, Raquel. Então, se você quiser também acessar a outra conferência que a Raquel deu, porque o Eliel, o marido da Raquel, também já deu mais uma conferência aqui, né? Ele deu, e o Eliel deu uma e nós demos uma juntos, né? Então já Juntos. essa é a terceira Uhum, já. isso. Então, procura Raquel Ribeiro, Eliel Paiva, Mindália, escreve aí no campo de busca no YouTube que você vai encontrar as outras conferências dos dois. Tá bom? E também tem na descrição desse vídeo o link para você entrar em contato com a Raquel, se você tiver alguma dúvida. Entre em contato, clica no link e lá você tem acesso a ela. Muito obrigada a todos pela participação. De minha parte é só, até a próxima conferência.